Olá, meu querido, minha querida, graça e paz, bênçãos de Deus para a sua vida. Eu sou o pastor Roberto Lins e neste vídeo eu quero falar com você sobre submissão a Jesus. Vamos lá? Atos capítulo 9, até o versículo 6, do 1 ao 6, tem uma narrativa tremenda. Eu vou ler, mas vou destacar o versículo 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Um homem determinado, como diz a Bíblia, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele se dirige ao sumo sacerdote e pede autorização para ir até as sinagogas de Damasco, a fim de que se achasse alguns que eram do caminho, assim como homens ou mulheres, que eles fossem levados presos para Jerusalém. Saulo, ele sai com todo o ímpeto. Saulo sai determinado. Saulo sai com um propósito firme no coração, decidido a fazer aquilo que ele achava de melhor fazer. Mas chega no caminho, ele tem uma experiência com Jesus, ele se encontra com Jesus. E quem tem uma experiência com Jesus não fica mais como era, muda, a vida muda, não tem jeito, não tem como permanecer o mesmo quando tem um encontro com Jesus, eu sempre digo isso. E aí, o versículo 6 destaca uma mudança instantânea na vida de Saulo. Uma mudança que você, nós precisamos ter. E essa mudança fica bem clara que está ligada à submissão. Ser submisso a Jesus. Se você olhar com detalhes o versículo 6, você vai ver que Saulo, ele recebe ordem de Jesus, ele recebe direção de Jesus, ele recebe orientação de Jesus. Ele aceita, nessa experiência, ele aceita receber ordem, ele aceita receber direção e ele aceita receber orientação. O que muitos de nós precisamos hoje é estar submisso a Jesus. Observe comigo o texto, eu desmembrei para que a gente possa enxergar essas três coisas que estão ligadas diretamente à submissão. O versículo 6 diz assim: mas levanta-te. Aqui está a ordem de Jesus, levanta-te. Saulo não hesitou. Ele não permaneceu sentado, deitado, ele não permaneceu como estava. Ele não permaneceu caído. Ele recebe a ordem de Jesus, ele se põe de pé. Assim tem que ser as nossas vidas. Quando Jesus falar ao seu coração, obedeça. Quando Jesus der uma ordem, cumpra. Quando Jesus falar ao teu coração o que é para fazer, faça. A segunda coisa, entra na cidade. Jesus deu direção. Ficar de pé e saber para onde ir. Saulo sabia exatamente para onde ir. E já não tinha mais o mesmo foco, já não tinha mais o mesmo propósito. Ele estava à mercê do Senhor. Ele estava agora para seguir a direção de Jesus. Ele estava para ir para onde Jesus estava mandando ele ir, não mais para onde ele queria ir. E assim tem que ser nossas vidas. Precisamos receber direção do Senhor. Precisamos receber direção, saber para onde ir, saber se Jesus nos quer naquela direção, nessa direção que você está. A gente precisa receber de Jesus direção. Te dirão o que te convém fazer. Jesus dá uma orientação a Saulo. E olha, Jesus envolve mais gente nisso, nessa orientação.
Então Jesus orienta Saulo, e te dirão o que te convém fazer. A gente resiste muito a receber a orientação de Jesus, mas a gente precisa aprender a ser orientado por Jesus. Ser submisso a Jesus é aprender a receber ordem dele, direção dele, orientação dele. Então, meu querido, minha querida, não resista. Tenha a experiência de ser submisso ao Senhor. Essa experiência foi tão profunda na vida de Saulo, que depois vai ser chamado de Paulo, que ele chega a escrever em Romanos 12, versículo 2. De imediato, a gente percebe que ele já tem uma vida mudada. Ele passa a ser um homem submisso não mais à vontade dele, não mais o que ele pensa, mas à vontade do Senhor, à voz do Senhor. Então olha o que ele diz em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A submissão a Jesus, ela traz renovação, como trouxe para Saulo. Ela traz transformação, como trouxe para Saulo. E não há dúvida de quando a gente experimenta a submissão a Jesus, a gente percebe que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Pense nisso e que você esteja determinada a ser submissa a Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Espero ter sido bênção de Deus para a sua vida. Peço que, se você gostou desse vídeo, compartilha. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve. Ativa aí o sininho para as notificações e me segue nas redes sociais, tá bom? Deus te abençoe rica e abundantemente.